Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 20 de outubro de 2015, terça-feira. Vamos então às movimentações do mercado. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa, segundo dia, segundo pregão com horário de verão. O volume deu uma leve melhoradinha, mas nada muito significativo. O cenário do mercado mudou. De ontem para cá, a gente continua dentro daquele movimento lateral, desse cluster dos últimos agora 5 pregões. Tá? O mercado está indeciso. Ele precisa o rompimento dessas máximas aqui. A gente pode considerar esse rompimento um rompimento intraday, né? Porque se a gente for esperar um rompimento, principalmente para cima no gráfico diário, vai ter pouco espaço para conseguir aproveitar. E, na verdade, tanto o espaço do ponto atual até a resistência, do ponto atual até o suporte, é aproveitável idealmente do ponto de vista intradiário, com day trades. Tá? Principalmente o movimento para cima, que tem menos espaço. Tá? Ocorrendo um rompimento no gráfico diário para baixo, até teria um tanto de espaço aqui, e o movimento, num cenário como esse, tem mais potencial de ser forte, de ser agudo, né? De ser aproveitável do que o movimento para cima. Para baixo deveria ser mais rápido que um rompimento para cima. Tá? Mas é aquilo que eu mencionei já em outros faróis, né? O ponto que nós estamos dentro dessa zona de congestão, que a gente deve focar nessa linha horizontal aqui, próxima a 49.500, 50 mil pontos, e aqui nos 44 mil pontos. Desculpa, acho que eu mencionei errado, 50 mil pontos, 49.500, aqui 44 mil pontos. Operar aqui no meio dessa zona de congestão não é o ideal. Tá? Mas enfim, o mercado não se definiu ainda. A gente aguarda então por uma definição. O intraday do nosso mercado hoje segue operando dentro dos limites que nós isolamos anteriormente, aqui nos 48.500 e nos 47 mil pontos. Tá? A abertura de hoje foi numa leve queda dentro desse padrão de contração que é ruim de operar. Falamos sobre isso no bate-papo de abertura de hoje. Inclusive, todo dia no nosso site leandrostormer.com.br a gente tem o bate-papo iniciando às 5 para as 10. Okay? Então, todos convidados. O mercado abriu um leve gapzinho de baixa, rapidamente fechou o gap, inclusive rompeu a linha d'água. Dentro do método Leandro não houve trade, dentro do método Bizzi houve a possibilidade de operação, que a gente discutiu ao vivo. Mas pelo cenário de contração, pelo mercado com baixo volume, eu achava que não valia a pena, né, buscar a operação. E se a gente tivesse feito a operação aqui, a gente teria sofrido um stop pela média móvel de 9 com alguns pontinhos aí de prejuízo, uns 60 pontos de prejuízo. Né? Mais interessante seria a formação de um primeiro movimento que, ao mesmo tempo que rompesse esse topo que foi formado, conseguisse romper essa zona de resistência, aí sim a gente teria um cenário interessante para compras do intraday. Não foi o que nós tivemos. Nós identificamos uma zona de suporte intermediária aqui por volta dos 47.800 pontos, que acabou sendo rompida a partir da 1 da tarde, e daí conseguiu levar o mercado a um movimento um pouco mais direcional, como era o esperado. Uma vez que esse patamar fosse rompido, poderia ter um movimento mais significativo do mercado, de fato houve. Mas o mercado não saiu dessa zona de movimentação lateral, então segue indeciso, indefinido. Mercado americano hoje teve uma pequena entrada de pressão vendedora, nada significativo. Se houver alguma correçãozinha nos próximos pregões, essa zona rompida já funciona como suporte, inclusive no S&P 500 futuro. A expectativa seria ainda de alta para buscar a média móvel de 200. E o mesmo cenário a gente vê no gráfico do Dow Jones, que está com viés altista mais forte e hoje corrige menos, inclusive. Não está com cara de fazer uma correção até esse fundir anterior ou até o topo anterior rompido. Está com cara de dar continuidade de movimento em busca também aqui da média móvel de 200. O dólar segue também andando de forma lateral dentro do seu cluster. Cluster é essa consolidaçãozinha, ok, de preço. E a decisão direcional provavelmente viria ou do rompimento então dessa linha vermelha para cima ou do rompimento dessa linha azul para baixo. O mercado segue andando de lado. Então, bastante indefinido. No intraday, o dólar
abriu com alguma pressão vendedora, formou um primeiro movimento. Se houvesse o rompimento da mínima do dia, que é essa linha aqui, a gente teria um cenário de venda. Conforme o mercado foi se afastando dessa linha, esse cenário foi perdendo força, vai ganhando força o cenário oposto, que seria o do rompendo da linha d'água, coisa que ocorreu no candle que iniciou às 2h15 da tarde. Com o rompimento, então, da linha d'água, a gente teve um cenário de compra, que levou o dólar a uma alta de 0,54%. Eu, particularmente, não fiz esse trade. Deixa eu ver se teria alcançado o alvo. Não, né? Se a volatilidade é 3,2%, 0,64% de alta era o que eu buscaria como alvo e não alcançamos esse patamar. Chegamos perto, mas não alcançamos, mas também não houve stop, o que nos levaria ao encerramento no leilão com poucos pontos de ganho, mas ganho. Né? Agora a gente ajusta o suporte para cá e essa linha d'água que nós teremos para o pregão de amanhã. Na minha leitura, o dólar está com um gráfico meio complicado de avaliar no intraday, mas vai se desenhando algo próximo de um triângulo ascendente, um grande triângulo ascendente, né, com resistência ali por volta dos 3.945, rompendo essa região, talvez deixasse o dólar então mais livre para uma movimentação altista. O que, obviamente, concorda com o cenário de gráfico diário, com o rompimento daquele cluster que nós já mencionamos. O juro, leve pressãozinha vendedora, aos poucos vai caindo, né? Vai se aproximando do patamar de suporte aqui dos 15.187, 15.120 e pouquinhos. Foi se fundido no início de outubro. Para uma movimentação altista mais significativa, a gente tem que ter o rompimento desse topinho sem ter o rompimento desse fundinho. Indo para as ações, a gente viu a Vale rompendo um patamarzinho de suporte, né, que era o fechamento do gap aqui em 14,90. Com isso, a expectativa era de manutenção no movimento de queda. E foi isso que nós tivemos hoje, mas o gráfico mais interessava era a Vale 3, está mais direcionado para a queda, que já deu sinal bem antes, né, de uma venda, na verdade acionado no dia 15, pelo acionamento desse gap de fuga, e o papel já vai desenhando um movimento mais bonito, mais lucrativo de queda. Hoje a Vale 5 realmente acelerou um pouco mais, né, mas ela estava devendo um pouco de movimento. Expectativa de manutenção no movimento de queda. No intraday a gente estava focado, se lembram, no rompimento da zona de suporte em gap, né? Mas normalmente não é muito confiável um rompimento de cara logo na abertura do mercado, como a gente teve aqui nesse candle das 10h15. O ideal é a gente buscar uma formação de um primeiro movimento, rompendo de alguma rompendo da linha d'água, enfim. A gente ficou acompanhando aqui com o dedo no gatilho para fazer uma venda para o rompimento de primeiro movimento, mas esse rompimento se deu meio feio e a gente acabou não fazendo a operação aí. Mas a gente fez a operação em outros papéis. PTR4 mostra um pequeno movimentozinho de alta, mas não está definido o cenário aqui. Mas vai ficando mais claro um fundinho. Tá? Um gráfico mais interessante é PTR3, que já deu um sinal um pouco mais interessante, compra na superação na máxima do 2G do dia 15, vai firmando realmente o fundo aqui, tem mais chances que a PTR4 sofrer um bom movimento de alta. Tá? O sinal aqui era médio no gráfico diário, tá? E tá indo. Eu prefiro focar no intraday, tentar achar uma brecha de entrada no intraday para conseguir, para fazer essa posição no intraday, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, fazer essa posição no intraday, o papel avançado intraday, favoravelmente, obviamente, né? E dar uma boa margem, uma boa gordura para eu manter o stop intraday e carregar para o gráfico diário. Assim que eu gostaria de me posicionar na PTR, isso ainda não aconteceu. Tá? Se o papel, tá, se a PTR, se a Petrobras, nos próximos pregões, começar a cair e romper esse fundinho que está se desenhando aqui, isso vai ser tipo um pivôzinho de baixo e vai jogar, né, a Petrobras numa tentativa de buscar o fundo de setembro. O setor de siderurgia, né, Gerdau cai um pouquinho mais, nada a ser feito, a gente aguarda o rompimento dessa zona de resistência ou do teste desse suporte. CSNA faz um movimento corretivo, né, a gente teve esse 2Gzinho, perdeu a mínima, vai fazendo um movimento corretivo, mas é dentro de um padrão de contração, então não tem muito espaço direcional. Apesar disso, no intraday, a CSNA nos ofereceu uma boa venda, no rompimento do primeiro movimento, também rompendo essa congestão, a gente fez a venda no candle aqui das 11h30, e nosso alvo por volatilidade era relativamente curto, aqui em cima da média móvel de 200. O mercado foi
mais de 2% além desse ponto, mas foi suficiente para a gente conseguir um resultadozinho bacana com uma posição relativamente pequena, né? Foram 5 mil ações só em CSNA, deu 600 pila. Os Minas também caiu como esperado, era o papel mais propenso ao movimento de queda para buscar o suporte aqui do fundo de 13,10. Bateu lá, ainda não há sinal de reversão. Aqui nós também estávamos acompanhando para buscar o rompimento da linha d'água. Quando rompeu a linha d'água ficou um pouquinho esticado, a gente acabou não fazendo o trade, mas se a gente tivesse feito o trade também teria dado certo. Também rompendo essa zona de suporte em gap. Okay? Tem um pouco mais de espaço para os Minas cair para bater no suporte do intraday. O setor bancário foi que pesou mais hoje. O Bradesco acelerou um pouquinho, se aproxima mais aqui do fundo de setembro. Ali é um suporte importante, próximo a 21. Itaú fez um candle de alta ontem, não era o suficiente para a gente querer entrar na ponta compradora. Repara, o baixo volume. Hoje a gente vê esse candle preto, né, engolfando esse candle branco com mais volume. De qualquer forma, não acho que seja um cenário para venda. Tá? A gente tem a CLTA aqui para incomodar. Talvez Itaú caia, se cair, vou torcer para que caia até os 25, porque aqui é um suporte importante e eu estaria disposto a comprar em cima do patamar de 25. Tá? No intraday, Itaú nos ofereceu um rompimento de linha d'água bem interessante. Poderia ter feito o primeiro movimento, mas optou pelo rompimento da linha d'água, que rompeu às 11h45 e nos deu uma boa operação de venda. O papel foi lá buscar o fundo do dia 16, ali em próximo a 26,70. E esse foi o segundo e último trade que nós fizemos no dia de hoje. Uma posição bem pequena, de 1.500 ações. Tá? Muito bem. Banco do Brasil chegou a superar a máxima de ontem. Mencionei que era um trade arriscado. O ideal era buscar algum argumento de day trade para tentar essa posição, né? Nós não tivemos. O Banco do Brasil fechou corrigindo legal, mas não chegou a romper essas mínimas aqui. Se isso acontecer, desconfigura aquele cenário de simetria altista e nos levaria a um movimento de queda para buscar o fundo aqui de setembro, 14,30. Que outros papéis nós podemos comentar no pregão de hoje? A NIM3 prossegue no seu movimento de alta, vai se aproximando então da faixa aqui dos 16,15, mas faz um novo candle de indecisão, longe da média móvel de 21 períodos e pode gerar um trade na ponta vendedora. A gente tem que ficar acionado. Tem que ficar atento. De novo aqui, o sinal de gráfico diário não é forte, mas a gente tem que ficar atento no intraday para uma possibilidade. Hoje no intraday, a NIM3 iniciou o dia forte, assinou com a possibilidade de um primeiro movimento, perdeu força e aqui no candle das 4h15 rompeu a linha d'água. Poderia ser um trade dentro do método BIS, mas não acionou. Tem a importância de acionar. O mercado foi na direção contrária. Se tivesse acionado, era uma venda. Considerando o cenário gráfico na periodicidade diária. Croton também subiu um pouquinho mais, agora alcançou a média móvel de 200. Formou um candle de indecisão, não chega a ser um sinal forte para uma correção, tá? Mas pelo menos alcançou um ponto onde deve ter venda o suficiente para dar uma segurada nos preços. Mas a configuração não é ótima para operações short de gráfico diário. CEMIG, eis um papel bem bonito. Eu não lembro se alguns pregões atrás, alguns faróis atrás, eu mencionei esse papel. Eu estava muito atento ao rompimento dessas máximas, que seria um pivô de alta com características muito positivas, muito boas. E daí o papel rompe hoje com um tremendo de um volume. Claro que teve alguns diretos, mas se a gente for isolar só o número de negócios, o volume foi acima da média e permite um trade. Tá? Se vocês olharem ali as tabelas de trade que estão sempre disponíveis na página do Farol, vocês vão ver que CEMIG está classificada com uma compra nota A, o que é raro. E eu tenho sempre medo de dar nota A. Tá? Então, vamos ver se flui bem. Mas é um bonito trade. E a próxima faixa aqui de resistência seria 8,24. Tá? Um sinal, então, bem bonito em CEMIG. Cosan pode estar rompendo aqui um mastro bandeira. A gente vê o movimento, inclusive com um gap, né? Depois uma correçãozinha,
e agora o rompimento dessa LTBzinha curta. Só que poderia ter tido mais volume, tá? Então não chega a ser um cenário que me anima para swing trade, tá? Mas é um papel que eu vou acompanhar ao longo dos próximos pregões, buscando, né, principalmente se conseguir superar essas últimas máximas aqui, buscando oportunidades de day trade na direção da alta. Fibra abriu num gap de baixa importante hoje, mas não é monster gap, porque o candle de ontem já sinalizava a entrada de pressão vendedora. No final das contas não faz nada, né, mas reforça a zona aqui dos 57,80 até os 58,60 como uma zona importante de resistência. Se no futuro for rompida, nos interessa. Melhor do que... E não gerou nenhum cenário claro de day trade. Tá? Eu vou ficar andando de lado, não chegou a montar um primeiro movimento ou romper essa congestão para baixo. Talvez no pregão de amanhã possa ser interessante. Mas mais interessante que a fibra é a SUSB5. O candle é mais bonito para um movimento de queda. Tá? Então a perda mínima até enquadraria o papel no cenário de gap de fuga, de gráfico diário dentro do método BIS de swing trade, mas é um papel que eu prefiro olhar no intraday. Tá? O rompimento da mínima de hoje no intraday, ou talvez rompimento da linha d'água, depois uma abertura em gap de alta, seja o sinal que eu esteja buscando para essa venda. Kepler fez ontem um candle para gap de fuga, a gente mencionou esse papel, se eu não estou enganado, e ele acionou e estopou hoje. Tá? Então quem entrou vendendo pela perda mínima de ontem já tomou stop hoje. O stop idealmente estava posicionado acima de 21,60. E a barra de hoje eu faço a leitura de uma barra de ignição, apesar de ser também um trade de compra por correção. Eu entraria na superação da máxima e provavelmente o papel viria buscar a faixa próxima a 26,70, 27,30. Esse cenário aqui está bonito. Tá? O único problema da Kepler é que não tem tanto volume financeiro rolando dentro do papel. Né? Lame 4 faz um martelo interessante com um volumezinho que está abaixo da média, mas que chama atenção em relação aos dois últimos, pelo menos. Testa o topo anterior, testa a média móvel de 20 períodos, enfim. Tá bonitinho esse gráfico, pode surgir aí alguma oportunidade de alta, mesmo para swing trade, se não para swing trade, para day trade. A resistência fica ali a partir dos 18,60. Se eu fosse buscar a operação de swing trade, deixaria o stop abaixo de 16,90. E por fim, TCSA3. TCSA3 abriu lá em cima, acima da média móvel de 200, né, tentando deixar mais caro o rompimento de toda essa faixa de resistência, mas não sustentou, fechou próximo da mínima com bom volume, uma barra grande, que pode ser considerada uma barra de ignição baixista acionada na perda mínima de hoje, no pregão de amanhã, com o stop na máxima de hoje. Mas é uma papel tosqueira, é exatamente o papel que eu gostaria de operar. Mas a última vez que a gente teve uma barra parecida com essa foi em Marco Polo. Aqui, a gente teve realmente um bom movimento de queda. Aliás, Marco Polo está conseguindo mostrar força. Desde esse movimento de alta, a correção aqui está sendo com baixo volume e de uma forma lateral. Daí tu percebe que tem esse gap aberto, está segurando os preços aqui em R$2. O rompimento dessa zona aqui seria um pivô de alta, um sinal importante de alta para o Marco Polo. Então eu estou bem atento ao gráfico da Marco Polo e alguns outros estão fazendo um desenho parecido. Tá? Alguns outros. Bom, eram esses papéis que chamavam mais a atenção. Eu já mencionei ali os dois day trades que foram feitos no dia. Ontem eu não cheguei a mostrar, a gente tinha feito dois day trades também, Vale e IBR4, um negativo, outro positivo, o saldo foi positivo e agora mais dois positivos, a gente segue evoluindo positivamente. Um outro trade que surgiu no dia de hoje, que eu acho que é o último que realmente vale a pena mencionar, é Sula. Ontem a gente viu o rompimento de Sula, teve uma boa nota e hoje já evoluiu favoravelmente. O papel chegou a fazer uma alta de 4%, dentro de uma volatilidade de 38, já teria cumprido o alvo para RP. No intraday, nós tivemos aqui um rompimento de primeiro movimento interessante. No candle das 13h15, a gente colocou esse papel dentro da lista dos papéis interessantes para se operar. O trade foi acionado, a volatilidade do candle que rompeu era 7,60, portanto 7,60, 20% nos dá 1,52% de alta. A parte do fechamento, nós tivemos a máxima do dia em 1,61%. Então, outra operação aqui que conseguiu cumprir seu papel. Pena que a gente não fez o trade. Bom, pessoal, era isso. Já falei bastante. Vou encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês.
e conto com vocês nos próximos faróis. Até amanhã.